para introduzirmos esta palavra sobre o louvor, vamos falar nessa tarde sobre a importância do louvor. Será que o louvor é importante? O que é o louvor? Qual é o propósito do louvor? Será que o propósito do louvor é o entretenimento dos cristãos? Certamente que não é isso. Nós gostamos do louvor e até sentimos prazer com os louvores, com a música. A música geralmente nos agrada, apesar de que algumas não agradam, né? Mas a música geralmente nos agrada, mas este não é o aspecto principal do louvor. O Salmo 34 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Glória a Deus, amém? Bom, o que é louvor? Louvor é elogio. Isso é louvor. E é diferente de ações de graças. Ações de graças significa agradecimento. E o agradecimento, ele se dá por aquilo que Deus faz por nós. Mas o louvor é por aquilo que Deus é. Amém? É diferente. Precisamos compreender essa diferença. Agradecemos a Deus pelo que Ele faz, mas nós o louvamos pelo que Ele é. Então, mesmo naqueles momentos em que Deus não fizer aquilo que nós pedimos, aquilo que nós esperamos, nós continuamos louvando porque Ele não deixou de ser quem Ele é. Então o louvor continua. O louvor não pode parar. Então o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é apenas no dia em que eu estiver com o bolso cheio de dinheiro. Não, no dia que o bolso estiver vazio, também louvarei o Senhor. Não é apenas no momento da saúde, mas também no momento da enfermidade. Em todo o tempo. Porque louvamos a Deus pelo que Ele é, e Ele continua sendo maravilhoso, santo, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Bom, o louvor, ele, no nosso contexto, geralmente está associado à música. Louvor não é sinônimo de música, mas a música, ela funciona como um veículo para o louvor. Tá? Então, vocês devem observar que a música, ela está presente em tudo. Não é verdade? Tem música em tudo. Por exemplo, o comércio usa música? Usa. As propagandas comerciais na televisão usam música? Sempre. Poderiam não usar, não é verdade? Não pode ter uma propaganda sem música? Pode ter, mas tem? Não tem. Toda propaganda tem música. Por que será? Mas vamos a outros exemplos. A polícia usa música. Que coisa estranha. O exército usa música. Que estranho. Poderia não usar, não é verdade? Por que tem banda de música na polícia militar? Por que tem banda de música no exército? Poderia não ter. Mas tem. É um departamento importante. Por que será? Porque existe um poder na música. Existe um poder. Futebol usa música? Sim? Poderia não usar. Para que música no futebol? Mas tem. Todo time tem o seu hino. Não é verdade? Tem.
Usa-se música na política? Usa-se. Os jingles poderiam não usar. Por que que usa? Porque existe poder na música. Bom, que poder é esse? A música, ela tem o poder de tocar as emoções. Ela tem poder de motivar, de provocar emoções fortes. E ela tem o poder também de ativar a memória. Tanto para gravar informações na sua memória, como para resgatar informações que estavam ali há muito tempo. Então, vamos voltar ao exército, né? Por que que o exército usa música? O exército usa músicas que motivam o patriotismo no soldado. Músicas que falam de heroísmo, de força, de poder e da derrota dos inimigos. Então aquilo ali vai fazendo a cabeça do soldado e vai motivando ali um patriotismo e vai motivando ali um amor à pátria, até chegar ao ponto em que o soldado está disposto a morrer pelo seu país. Não é só a música que faz isso, mas a música contribui. Motiva esse sentimento patriótico exacerbado. E isso tem uma relação com os hinos dos times de futebol. A música faz algo semelhante no torcedor, na torcida. Então, algumas vezes as torcidas, elas se confundem com exército, né? E saem se matando uns aos outros. A culpa é da música? Não, mas a música, ela está aí nesse processo como um elemento, né, que participa. Muito bem. Então, a música, ela tem esse poder de provocar emoções, e essas emoções, elas vão interferir na ação da pessoa. Então isso é muito importante. Muito importante. Porque enquanto é só emoção, é uma coisa. Mas aquilo, muitas vezes, passa para as vias de fato, né? Então, se você está lidando com música, e aí com música no louvor, você tem um poder nas suas mãos. Tem um poder. Então veja bem que isso é importante, e veja bem também como isso está sendo usado. Então, voltando à questão da memória. Você sabe que a música, ela tem esse poder de ativar a nossa memória. Então, se eu falar aqui uma frase para você, e pedir para você guardar, talvez você não guarde. Mas se colocamos isso numa melodia, e ensinamos você a cantar, é provável que daqui a um mês você ainda se lembre daquela frase. Poder da música. Talvez alguém aqui se lembre do telefone da drogaria Araújo. Tinha uma musiquinha assim, 224 5000. Quem lembra dessa música aqui? Lembra da mão? Ah, vocês não são tão novos assim não, né? Anos 70. Vocês confundiram, eu sei que vocês confundiram, né? Confundiram com outra música, mas tudo bem. Propaganda da drogaria Araújo nos anos 70. 224 5000. Quer dizer, depois disso já foi acrescentado mais um dígito, né, ao telefone. Nem sei se o telefone é o mesmo hoje. Gente, mas depois de 40 anos, né, ou quase isso, a gente se lembra do telefone. Por quê? Por causa da música. Um dia desse eu estava trabalhando assim, um horário assim, próximo de meia-noite, e alguém disse lá, vamos pedir uma pizza? Aí ninguém sabia o telefone da pizzaria. Aí eu disse, eu sei, 221-1777. Telepizza, não vou falar o nome, que vamos colocar propaganda de graça no YouTube? Não, né? Você sabe? Sabe por quê?
Por causa da música. Talvez você não saiba um telefone de um parente próximo. Para lembrar o telefone, para saber o telefone da mãe, tem que olhar na agenda. Mas tem telefones aí de pessoas desconhecidas que você sabe. Por quê? Por causa do poder da música. Então, veja que é um poder importante. Que nós estamos sendo afetados por ele diariamente. E ele nos afeta sem a nossa autorização. Né? Então, assim como o número do telefone está aí na sua memória, tem muita coisa aí na sua memória que não deveria estar. Né? Mas por que está? Porque teve uma musiquinha que gravou isso aí. Certo? Mas então, a música é um veículo. Precisamos saber, esse veículo está levando o quê? O que a música está levando? Uma mensagem. Está levando a mensagem. Que mensagem é essa? Então vamos pensar no tipo de música que costumamos ouvir no dia a dia, no tipo de música que costumamos cantar, no tipo de música que apresentamos a Deus como louvor. Como estão os nossos louvores? O que o nosso louvor traz? Qual é a mensagem? Então estamos aqui, o propósito desse dia é voltado para o ministério infantil. Então tudo isso que eu falei aqui tem a ver com os adultos e tem a ver muito com as crianças, porque elas estão numa fase de formação e as músicas que elas ouvirem vão contribuir nessa formação. Então isso é da maior importância. Da maior importância. Então vejamos. Por exemplo, se eu ouvir uma música mundana, é possível que essa música não me afete. Por quê? Eu já estou formado. Eu sou quase uma pessoa madura. Né? Mais alguns anos eu chego no ponto. Mas eu já estou formado. Eu estudo Bíblia já há 40 anos. 40 anos. Eu tenho a Bíblia no meu DNA. Então eu ouço uma música mundana, aquilo ali não vai mudar a minha vida. Agora, a mesma coisa talvez não seja verdade para uma criança. Porque a criança ela está ali muitas vezes ainda como uma página em branco. Então, se você põe a música mundana na formação do seu filho, isso pode prejudicá-lo. Pode prejudicá-lo. A música ela traz uma mensagem. E essa mensagem pode interferir no modo de vida da pessoa. Então, no nosso caso, aqui no caso do louvor, a música tem melodia e tem letra. Não é? Os louvores têm melodia e tem letra. Então, a melodia por si, ela já tem um poder. Agora, temos que ver a letra. O louvor tem poder. Tem sim. E esse poder aí, ele vem de algumas fontes. Então, a melodia é uma fonte de poder, juntamente aí com o ritmo. E outra fonte de poder é a letra, ou seja, a palavra que está ali. A palavra tem poder. Então, se a palavra falada tem poder, a palavra cantada, ela tem um poder ainda mais elevado. Por todos esses fatores que eu já mencionei aqui. Então, a própria repetição da música é um elemento que vai multiplicar esse poder. Porque aquilo vai se repetindo, repetindo, repetindo. Você canta aquela música uma vez, 2, 10, 20, 30 vezes. Então, aquilo está impregnado na sua mente. Seja uma música boa ou má. Então, a palavra tem poder. Quanto mais poder terá
se nós estivermos cantando a palavra de Deus. Se a palavra do homem tem algum poder, a palavra de Deus, então, nem se fala. Não é? Então, nós trazemos, se nós cantamos a palavra de Deus, nós trazemos para o nosso louvor o que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se cantamos a palavra de Deus, quão grande poder tem esse louvor, com a reunião de todos esses fatores que eu mencionei aqui. Então, vamos cantar a palavra. Vamos cantar. Vamos dar preferência para aqueles hinos e aqueles corinhos que sejam realmente bíblicos. Bíblicos. Precisamos ter critério na escolha dos louvores que cantamos. Porque existem músicas evangélicas que não são louvores. Hã? É verdade. O louvor é uma palavra de engrandecimento ao nosso Deus. Mas nem todas as músicas evangélicas têm esse conteúdo. Então, existem músicas evangélicas que não são louvores, mas são músicas didáticas. São músicas que trazem ensinamentos. É uma música que eu posso cantar para o meu irmão e não é um louvor. Quando eu canto, vamos supor que eu vou cantar para o Cris. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Irmãos, isso não é louvor. Essas frases não estão louvando o Senhor. Isso é uma mensagem para o meu irmão. Entende? Não é louvor, mas é uma música evangélica. Estou reprovando essa música? De modo nenhum. Eu só estou dizendo que ela não é louvor. É uma música de mensagem que você canta para outra pessoa. Existem, infelizmente, músicas chamadas evangélicas que elas não podem ter o nome de evangélicas. Eu me lembro aqui de uma música que uma cantora famosa fez, como se ela estivesse falando com a mãe que morreu. Uma música em homenagem à mãe falecida. Dizendo para a mãe a falta que ela faz, a saudade que é sentida, e do encontro com a mãe na glória e tal. Gente, isso não é música evangélica. Nós não podemos cantar uma música com uma mensagem para uma pessoa que morreu. Então, precisamos ter uma visão crítica, não para condenar as pessoas, mas para selecionar aquilo que nós vamos ouvir e aquilo que nós vamos cantar. Muito bem. Então, precisamos dar preferência para músicas que sejam bíblicas. Bíblicas. Então, veja que interessante. No Novo Testamento, nós temos muitas citações dos Salmos. Mas por que as pessoas citavam os Salmos com muita facilidade? Porque elas estavam acostumadas a cantar os Salmos. Os Salmos eram músicas, cujas melodias se perderam. Então as pessoas sabiam isso aqui. Provavelmente os judeus da época de Jesus sabiam muitos salmos de cor. Por quê? Porque cantavam os salmos. Então, tem salmos aqui, uns 2 pelo menos, que contam toda a história de Israel até aquele ponto ali da época de Davi. Então a pessoa podia dar um resumo da história de Israel. Por quê? Porque cantava os salmos. Então veja, como que é importante o ensino de uma música essencialmente bíblica para as crianças.
Porque por meio dessas músicas, desses louvores, as crianças estarão aprendendo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que elas aprendem nunca sairá dos seus corações e das suas mentes. Nunca. O diabo não será capaz de apagar de suas memórias essa palavra que elas estão aprendendo hoje. Ele não será capaz. Então, mas o que é que nós temos cantado? Agora veja que o louvor, ele trará, além de todos esses aspectos de poder que eu disse aqui, ele pode trazer, não é, uma ação sobrenatural de Deus. Eu queria ler com vocês no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3. É uma passagem que fala sobre o profeta Eliseu. Segundo Reis 3:11, diz assim. Vamos ao versículo 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me aqui um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E o profeta disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Tá, o que tem isso a ver com louvor? O rei mandou chamar o profeta Eliseu. Porque aqueles reis, eles pretendiam ir à guerra, mas eles tinham uma dúvida: será que nós vamos vencer? Será que nós vamos morrer? Então vamos consultar o profeta do Senhor. Então localizaram Eliseu e ao chegarem ali, Eliseu poderia começar a profetizar. Não poderia? Mas ele disse assim: trazei aqui um músico. O que tem um músico com a história? Precisava de um músico. Precisava. E aqui diz que quando aquele músico começou a tocar, veio sobre o profeta a mão do Senhor. Ou em outras palavras, veio sobre o profeta o poder de Deus. Veio sobre o profeta o Espírito Santo. E ele começou a profetizar. Ele só profetizou quando o músico tocou. Então, existe aí uma manifestação do poder do Espírito Santo. Sabe, quando nós louvamos, acontece algo interessante. O louvor é uma das poucas coisas que nós podemos dizer que existe tanto no céu quanto na terra. Já pensaram nisso? Olha, o que nós sabemos sobre o céu, meus irmãos, é algo próximo de quase nada.
Sabemos quase nada. Mas uma coisa nós sabemos, no céu tem louvor. No céu tem adoração. Os anjos cantam, os anjos louvam. Então quando você canta e quando você louva, você fica parecendo um anjo. Né? Você está fazendo uma coisa que os anjos fazem. Anjo não almoça, não janta, não dorme, não toma banho, não troca de roupa, mas anjo louva a Deus. Então, quando nós louvamos, nós estamos criando, por assim dizer, um ambiente celestial, um ambiente parecido com o céu. E nesse ambiente, Deus se agrada, Deus gosta de estar, Deus gosta de se manifestar. É o que nós percebemos na Bíblia. Então o louvor, o propósito dele não é o entretenimento dos crentes. Não. O louvor tem um propósito espiritual, um propósito de agradar a Deus, de criar uma atmosfera celestial no lugar onde nós estamos. Então, coisas acontecem. O poder de Deus é liberado. Então não é só o poder da música, não é só o poder da letra, não é só o poder da palavra, mas também o poder do Espírito Santo. Ele se manifesta quando se está prestando um louvor verdadeiro, um louvor de coração. Meus irmãos, e qual louvor terá essa característica mais do que o louvor das crianças? Não é verdade? Não é? Jesus falou, porque das crianças sai o perfeito louvor. Meus irmãos, então vamos motivar isso, vamos fazer o perfeito louvor acontecer dentro da nossa igreja, nas nossas salas de aula, dentro das nossas casas. Vamos fazer o verdadeiro louvor acontecer, porque ele agrada o coração de Deus. E o nosso louvor como adultos, nós precisamos imitar as crianças. Estamos atrasados em relação a elas. Estamos. Mas o Senhor, Ele é poderoso para purificar os nossos corações, de maneira que nós possamos oferecer um louvor aceitável diante dEle. Amém? Então, quando o verdadeiro louvor acontece, o poder de Deus é liberado e existem efeitos desse poder. Por exemplo, Satanás e os seus demônios, eles não suportam o verdadeiro louvor. Não suportam. É algo que nós podemos perceber na Bíblia. Volta aí um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha, por que diz espírito mau da parte de Deus? Porque Deus permitiu, né? Ou podemos dizer até que Deus enviou esse espírito para perturbar Saul. Mas esse espírito mau, ele não suportava o verdadeiro louvor. Não suportava. Os demônios não suportam o verdadeiro louvor. Então, você está se sentindo mal, oprimido. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Olha, a oração é uma alternativa que você tem. Você pode repreender os demônios também. Mas você também pode louvar. E até demônios que você não imaginava que estavam por perto, eles vão se retirar. Amém? Olha, outro exemplo.
quando Paulo e Silas foram presos, Atos capítulo 16, nós não vamos ler, mas o que está escrito lá? Que Paulo e Silas foram presos e perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam presos, meus irmãos. E não é porque cometeram crime, não. Presos injustamente. E eles poderiam estar ali o quê? Reclamando, não é verdade? Murmurando, acusando as pessoas, quem sabe até acusando o próprio Deus. Eles poderiam estar dizendo ali, né? Aí, o que nós íamos fazer aqui? Aí, Paulo, não me põe numa fria dessa mais não. A gente vem aqui pregar o evangelho para esse povo e a gente ainda apanha. E a gente fica preso aqui, que injustiça. E por que Deus não libertou a gente? Olha, será que Deus está com a gente mesmo? Será que Deus nos enviou mesmo? Olha, acho que eu não vou mexer com esse negócio de ministério mais não. Não tinha essa conversa. Eles estavam cantando louvores a Deus ali na prisão. Naquele momento de dificuldade, de tribulação, eles estavam cantando louvores a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto. E a palavra de Deus diz que aquela prisão, ela se moveu. Não é? Eu imagino assim, aquelas paredes dançaram ali. Eles cantavam e as paredes dançaram. E as paredes se quebraram. E aquela prisão, ela caiu. E os presos puderam sair. Meus irmãos, vamos substituir a murmuração pelo louvor. Vamos substituir a reclamação pelo louvor. E ensinar isso para as crianças. Não é verdade? Ensinar isso para as crianças. Porque isso vai passar a ser um modo de vida para elas. Elas vão aprender desde cedo. Olha, não vamos reclamar, vamos louvar. Se você está reclamando de coisas ruins, comece a olhar as coisas boas. Comece a olhar o que está bom, comece a agradecer a Deus, comece a louvar a Deus. Um outro exemplo está em 2 Crônicas capítulo 20, que o rei Josafá estava sendo ameaçado por 3 nações vizinhas. E ele simplesmente não tinha saída. O seu exército não seria capaz de enfrentar aqueles 3 exércitos inimigos. Então, ele clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Só Deus poderia livrá-lo. Então o Senhor falou: Josafá, põe o exército na rua. Mas põe na frente do exército os cantores, os músicos, aqueles que louvam. Os levitas, coloca na frente do exército. O exército vai marchar para encontrar os inimigos, mas os levitas vão na frente. Mas que loucura! Onde já se viu uma estratégia de guerra como essa? Mas a palavra de Deus diz que eles saíram marchando, e os levitas louvando, os cantores cantando, os músicos tocando, e aquele louvor maravilhoso sendo elevado ao Senhor. E a palavra de Deus diz que enquanto isso, Deus desbaratou os seus inimigos. Aqueles 3 exércitos inimigos, eles se confundiram e passaram a se matar uns aos outros. Olha. Enquanto o povo de Deus louvava e adorava. Então veja que o louvor é importante. O louvor é muito importante. E ele pode ser uma ferramenta de ensino da palavra. Uma ferramenta que vai ajudar, e tem ajudado, na formação dos nossos filhos. Então é muito importante que o louvor seja realizado nas classes das crianças. E esse louvor ele vai criar também, nessas mesmas classes, um ambiente propício, favorável à operação do Espírito Santo de Deus. E esse louvor também, ele vai limpar esse ambiente. Né? Isso não é misticismo barato, não. É porque temos ali a palavra de Deus sendo falada, temos ali o Espírito Santo operando. E crianças com coração puro
louvando ao Senhor nosso Deus. Então, amém? Espero que os irmãos tenham percebido essa importância do louvor, esse poder do louvor. E é um poder que está nas nossas mãos.